Olá a todos, vamos começar mais uma aula referente a instalações elétricas prediais. Essa aula é orientada para o curso técnico de edificações, ou seja, não é uma aula voltada para eletricistas, apesar de poder ser usada por pessoas que estejam estudando de uma forma mais aprofundada. Então a aula é superficial, mas pode ser um momento inicial para aquele que está estudando a respeito de instalações elétricas. Então, o foco da aula hoje é referente à previsão de carga de uma edificação. Tá? Ele se baseia na NBR 5410. Opa, 5410. E nós vamos estar observando como efetivar a previsão de carga de uma edificação. Tá? Então, a primeira coisa, o que isso quer dizer? O que eu estou querendo dizer quando falamos de previsão de carga? Então, a gente está tentando entender quanto de energia é consumida em cada ambiente em uma edificação. Lembrando que previsão aqui não significa capacidade. É algo que muitas vezes não é entendido e é confundido. Então, a gente não está falando de capacidade instalada. São coisas distintas, vai ficar mais claro quando a gente fizer o exemplo aqui resolvido. Então, previsão é diferente de capacidade. O que nós estamos tentando entender é como a energia vai ser utilizada em cada ambiente para posteriormente fazer um dimensionamento dos elementos que configuram os circuitos elétricos dessa residência, desse edifício comercial, dessa sala comercial. Tá legal? Então, trata-se de uma norma baseada na 5410, ou uma aula baseada na 5410. Toda a informação que você vai ver aqui está presente na norma. Obviamente, aqui ela já foi tratada para simplificar seu entendimento. Tá? E nós estamos trabalhando com elementos, né, resultantes do fato de ser dessa norma, de baixa tensão. Então, trata-se de elementos de baixa tensão. Tudo bem. Então, o que nós estamos tentando atingir? O que nós vamos fazer ao observar esse elemento da norma, essa previsão de carga? Então, para se prever como a energia vai ser utilizada em cada ambiente, a norma trabalha da seguinte forma. Ela observa a área e o perímetro dos ambientes, tá? Para definir, a partir disso, uma previsão de uso e uma previsão de instalação. Então, quando a gente for trabalhar com iluminação, vocês vão observar que nós estamos trabalhando em função da área do cômodo. Tá? Quando a gente for trabalhar em função referente às tomadas, nós vamos trabalhar principalmente com perímetro, apesar de em alguns momentos a norma fazer referência à área. Então, uma maneira fácil de se lembrar é que quando a gente fala de iluminação, nós estamos iluminando uma área, então a norma trata de área. Como nós vamos posicionar tomadas, nós estamos posicionando tomadas nas paredes, ao longo das paredes, então nós utilizamos o perímetro, né, o comprimento das paredes, para fazer esse cálculo. Tudo bem. Então, qual que é o primeiro passo? O que nós vamos fazer para definir a previsão de carga, por exemplo, quanto de equipamento esperado, de consumo esperado em cada ambiente desse? Então, vamos começar falando da iluminação. Tá? Então, o que a norma fala a respeito da previsão de carga? Como é que eu vou prever o uso de energia em cada ambiente de uma edificação? A norma fala o seguinte: para a iluminação, nós vamos utilizar ao menos um ponto de luz no teto para cada cômodo, ou seja, todos os cômodos precisam ser iluminados. E agora, a descrição do passo a passo. Recintos com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, a gente vai atribuir um mínimo de 100 volt-amperes por ambiente. Se o recinto tiver uma área superior a 6 metros quadrados, a gente vai atribuir 100 volt-amperes para os primeiros 6 metros quadrados e depois mais 60 volt-amperes para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Esse inteiros aqui é muito importante. Tá? Então, a melhor maneira de explicar isso é fazer um exemplo. E o exercício aqui vai ser o seguinte: tudo que eu explicar, a gente vai resolver inicialmente para a sala e em seguida para os demais ambientes. Então, para a sala, a norma está me dizendo que, nesse caso, a gente vai fazer a medição baseado na área. Então, a primeira coisa que você faz quando for fazer um projeto de instalação como esse é definir a área e perímetro de cada ambiente. Tá? Então, aqui é o que eu tenho. Sugiro que tente fazer o cálculo para ver se chega ao mesmo resultado.
Então, uma vez feito esse cálculo, vamos lá resolver a iluminação da sala. Então, para a sala, a gente está fazendo o cálculo aqui da sala. O que nós temos? O primeiro passo vai ser observar. A sala tem mais de 6 metros quadrados? Né? É o primeiro passo da norma. Então, a sala tem mais de 6 metros quadrados? Tem. Então, eu vou reservar. Meu passo A, vou chamar aqui de A. Então, vou reservar para os primeiros 6 metros quadrados 100 voltamperes. E eu vou chamar isso aqui de 1. Meu passo B vai ser o quê? Observar se meu ambiente tem mais de 6 metros quadrados, que é o caso aqui também. Então, se tem mais 6 metros quadrados, eu vou reduzir a área total do ambiente. Então, eu vou reduzir a área menos os 6 metros quadrados que eu já aloquei 100 watts. Isso aqui, nesse caso, vamos fazer o cálculo aqui. Então, a gente vai fazer 21,7 menos 6. Deu 15,7. Então, eu vou ter um total restante aqui de 15,7. Tá? Isso aqui eu vou chamar de 2. Meu passo C vai ser subtrair, ou aliás, entender quantas vezes cabem 4 metros quadrados dentro desse resultado aqui. Ou seja, a norma está me falando que para recintos com área superior a 6 metros quadrados, atribuir um mínimo de 100 voltamperes para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido 60 voltamperes para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Ou seja, o que eu quero descobrir é quantos 4 metros quadrados inteiros cabem no que sobrou, né? E é o que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer é subtrair, ou dividir o que eu encontrei em 2 por 4. Isso aqui, nesse caso, vai ser 15,7 dividido por 4. Isso aqui, vamos colocar na calculadora. Dividir isso por 4. Deu 3,92. Então, 3,9. Observe uma coisa interessante. A norma, ela fala 4 metros quadrados inteiros, ou seja, eu quero saber quantos 4 metros quadrados inteiros cabem no que sobrou daquele cálculo que eu fiz no passo B. Então, para fazer isso, eu vou arredondar para baixo esse resultado. Então, vou chamar isso aqui de 3. Então, meu passo D vai ser o meu resultado 3 vezes, aqui já levando em consideração o arredondamento, vezes 60. Né? Por quê? Porque a norma fala aqui, ó, para cada 4 metros quadrados inteiros adicionais, eu vou adicionar, acrescer 60 voltamperes. Então, isso aqui vai ser igual a 3 vezes 60, porque eu arredondei, que é igual a 180 voltamperes. Finalmente, meu passo é somar o valor 3 com o valor 1. Então, eu vou somar 1 com 3. Opa, desculpa, com 4. 1 com 4. Isso aqui vai ser igual a 100 mais 180. Isso vai me dar 280 watts. E esse é o valor de carga para esse ambiente. Observe algo interessante. Para o cálculo da iluminação, a norma não define a quantidade de pontos. Então, por exemplo, eu posso decidir aqui que essa minha sala vai ter 2 pontos de iluminação. Tá? Esses 2 pontos estão alocados aqui. E o valor total, né? 2 pontos alocados aqui. E o valor total dessa iluminação vai ser 280 watts. Eu poderia trocar isso aqui por 3, 4, 5, não tem problema. No projeto também, se for um projeto trabalhado em cima da luminotécnica, etc., você pode acabar, devido às especificidades do local, com a carga maior do que essa.
Se esse for o caso, isso pode ser substituído por um valor maior, jamais menor. Tá? A norma sempre vai trabalhar com valor mínimo para o que a gente está fazendo. Tudo bem? Então, beleza. Então a gente tem aqui essa primeira solução. Deixa eu só refazer uma coisa aqui. Eu já vou precisar disso aqui. Então deu 2,280. Ok. Isso se repete para todos os ambientes. Tá? Então essa primeira parte da apresentação eu vou explicar uma linha dessa, como fazer tudo para a sala. O passo seguinte seria o quê? Realizar esse processo agora para calcular a potência de tomada desse local. Como que isso vai ser feito? Para calcular a potência de tomadas e a quantidade de tomadas instaladas no local, a gente vai utilizar o perímetro. Então, essa é a regra apresentada pela norma. Tá? Aqui a gente vai estar chamando tomadas de uso geral, que são aquelas tomadas que a gente não sabe especificamente qual a aplicação que será dada a ela. Então, se a gente estiver trabalhando em uma sala, dormitório ou salas em geral, a gente vai considerar um ponto de tomada para cada 5 metros de perímetro, ou fração, importante isso, espaçados uniformemente. Se for cozinha, copa, área de serviço ou lugares similares, vai ser uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro. Banheiro, no mínimo uma tomada perto do lavatório, e demais pontos, um ponto de tomada se inferior a 6 metros quadrados, e a cada 5 metros de perímetro, se superior a 6 metros quadrados. Ou seja, se o lugar tiver menos de 6 metros quadrados, eu posso considerar só um ponto de tomada. Se tiver mais do que isso, vai ser um ponto de tomada a cada 5 metros, ou seja, a mesma regra da sala. Além disso, ela faz uma especificação que não é feita anteriormente. Então a gente sabe os pontos e agora a gente vai, baseado na quantidade de pontos calculados, a gente vai definir a potência instalada. Então, no caso da maioria dos ambientes, vai ser cada ponto 100 voltamperes. A gente vai atribuir uma potência, um consumo de 100 voltamperes. Para banheiro, cozinha, copa, lavanderia e lugares similares, a gente vai considerar o quê? 600 voltamperes por tomada para as 3 primeiras tomadas e depois 100 voltamperes para as demais. Tá? Isso pode ser um pouco confuso, eu vou resolver o exercício mais à frente, incluindo a resolução de um banheiro e da cozinha. Tá legal? Então vamos lá. Então vamos fazer o exemplo aqui para ver como é que vai ficar a cara da quantidade de tomadas nessa sala. Então, a norma falava o quê? Que a primeira coisa eu vou ter que olhar é o perímetro. Tá? Então, eu tenho um perímetro de 20,1. E a norma fala, a gente está trabalhando com sala, aqui ó, uma tomada para cada 5 metros de perímetro. Então, qual que vai ser a solução aqui? Então, meu passo A aqui vai ser dividir meu perímetro por 5. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho um ambiente de 20,1, um perímetro de 20,1, vou dividir isso por 5. Tá? Só para fazer o cálculo redondinho, 20,1 dividido por 5, isso me deu 4,02. Tá? Vou utilizar aqui, estou usando uma casa decimal, então meu resultado aqui vai ser igual a 4,0. Tá? Lembrando que aquele 2 ali está na casa decimal que eu não estou trabalhando, então não vou utilizar esse nível de precisão. Isso vai resultar em quê? Que eu vou ter 4 pontos de tomada. Tá? Se isso aqui tivesse sido, por exemplo, me dado 4,1, tá? Se o arredondamento fosse para 1, aí as tomadas seriam 5. A norma ela aceita fração para esse caso. Lembre-se que está escrito aqui, no caso de sala, 1 para cada 5 metros de perímetro. Opa, deixa eu subir ali que vai ficar mais detalhado. Ou fração. Tá? Então, ao contrário do que a gente tinha antes, agora a gente arredonda para cima. Tá? Nesse caso, como eu estou trabalhando com uma casa decimal, eu mantive uma casa decimal aqui e não foi necessário arredondar. Tá legal? Então vamos lá, agora para calcular a potência. O passo B é calcular a potência. Como é que eu faço para o cálculo de potência na sala?
eu vou pegar o resultado de A, já com arredondamento, e multiplicar por 100. Nesse caso, isso vai me dar 4 vezes 100 igual a 400 watts. Simples assim. Então, vou chegar aqui e vou falar que eu vou trabalhar com 4 pontos de tomada, 100 watts, totalizando 400 watts, ou volt-ampere no caso, tá? Se a gente estiver fazendo conversão trabalhando com volt-ampere, então nesse caso a gente vai estar considerando o fator de potência 1, 400 volt-amperes, tá? Lembrando que agora, o que eu posso estar considerando aqui? Anteriormente, a gente fez a marcação espalhada da iluminação, e agora significa que em 4 pontos aqui na minha sala, eu vou ter acesso a tomadas. Tá? Por exemplo, poderia ser algo assim. Lembrando que isso não significa capacidade de cada tomada. Tá? Isso não significa capacidade de cada tomada. Essas tomadas aqui, muito provavelmente seriam tomadas com capacidade de 10 amperes. Podendo ter, dependendo da aplicação, uma tomada ali de 20 amperes. Tá? Mas o cálculo que a gente está fazendo aqui é para tomadas de uso geral, tomadas de 10 amperes. Isso não significa, quando a gente faz o 100 volt-amperes, a gente está prevendo o uso de energia. Então, em média, naquela sala, a gente vai estar utilizando algo em torno de 400 volt-amperes em um dado momento. Mas pode ser que seja tudo consumido nessa tomada ou nessa, em certo momento você tem um consumo maior, mas isso é uma previsão para permitir o dimensionamento de consumo nesse ambiente. Tá legal? Então, finalmente, o último passo é prever o que a gente chama das tomadas de uso específico. Tá? Essas tomadas de uso específico são tomadas que a gente conhece muito bem a aplicação daquela tomada. Tá? Tanto é que o ponto de tomada deve ser posicionado próximo ao ponto de uso do aparelho. Tá? E normalmente esse equipamento costuma ter um consumo mais elevado, mas não especificamente. Tá legal? Então trata-se de uma tomada cuja aplicação a gente conhece muito bem. Então para essa sala a gente poderia considerar, por exemplo, um ponto adicional aqui. Vou fazer de outra cor. A gente poderia colocar um ponto aqui, por exemplo, para o ar-condicionado. Tá? Então a gente marcaria como isso na norma. Desculpa, na nossa tabela. Eu faria a descrição do equipamento, então estou preparando um ponto de tomada para o ar-condicionado. Minha potência, não sei, por exemplo, se fosse um ar-condicionado de 2.500 volt-amperes, colocaria o valor aqui de 2.500 volt-amperes. Isso vem de dados do fabricante. Então, no caso do TUI, em geral, a gente está trabalhando com dados do fabricante. Então, o processo seguinte, o que a gente vai fazer a seguir é o seguinte. O próximo vídeo vai finalizar esse exercício utilizando a norma para preencher essa tabela. Tá legal? Então, lembrando, iluminação, previsão de carga de iluminação, ao menos um ponto por ambiente. Em seguida, segue-se a norma para definir a potência estimada naquele ambiente. Para tomada de uso geral, utiliza-se o perímetro. Em seguida, a norma para definir os pontos e a potência instalada. E o TUI é baseada na instalação e dados do equipamento. Tá legal? Então, no próximo vídeo, vamos ver como é que a gente preenche essa tabela completamente. Agora sim, falando da cozinha, falando do banheiro, que são casos um pouco diferentes. Tá? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.